Eu estou chamando essa mensagem de seja você uma bênção, porque foi essa um imperativo que Deus deu a Abraão quando chamou. Mas para você entender Abraão e o chamado dele, é importante você primeiro se contextualizar. Gênesis 11, que é o capítulo anterior, o tema é Babel, a cidade de Babel, né? E a cidade de Babel ficou conhecida pelo seguinte, porque queriam construir uma torre que chegasse ao céu, para que a cidade e os seus construtores ficassem famosos. Então começaram a construir uma torre, porém, a torre não chegou ao céu, a cidade nem existe mais, você não conhece a cidade, não conhece os construtores, não sabe nem o nome de quem teve a ideia, simplesmente aquilo ruiu. E Babel é um exemplo da soberba humana, da busca pela fama, da busca por projetos tolos, de tentar usar o seu tempo, o seu recurso, a sua vida, para correr atrás do vento, para construir uma torre para chegar ao céu. Então Gênesis 11 nos mostra o fracasso dos planos tolos, soberbos da humanidade. E Gênesis 12, quando nós viramos a página, começa a falar daí de alguém que não queria ser famoso, que não tinha mérito nenhum, que era alguém que nós não sabemos nada a seu respeito antes do seu chamado, mas alguém que Deus, na sua soberania, escolheu e disse: Abraão, vem comigo. Então Gênesis 12 começa a história de Abraão, que é chamado o pai da fé. Abraão, eu posso falar nisso numa outra pregação, ele é uma prefiguração de Jesus. Abraão tipifica Jesus, Abraão aponta para Jesus, mas essa é uma outra abordagem, né? E eu queria então hoje apenas destacar com você, como Deus chamou Abraão, porque o chamado de Abraão nos ensina muito, Paulo, nos ensina muito, Cris, o chamado de Abraão nos mostra como Deus nos chama e para o que Deus nos chama, Marcos. É incrível, Deus nos chamando. Eu queria então ler com vocês esse texto. Abre a sua Bíblia em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, e eu quero meditar com você nesses 3 versículos, dentro dos próximos 20 minutos. Diz assim o texto bíblico: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, Abraão, uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Esse Abraão, alguém que não era famoso, não era conhecido, não tinha currículo, não tinha méritos, mas Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou abençoar a tua linhagem. E Abraão é chamado o pai da fé. Jesus é descendente de Abraão. Abraão começa em Babel, e aqui tem um bom paralelo. Em Babel, a humanidade quis chegar a Deus por si próprio, em Gênesis 11. Em Gênesis 12, Deus decide se revelar à humanidade, e através de um homem, formar um povo, Rafael, fazer uma família, criar uma nação, criar uma multidão, através de um homem. É Deus tomando a iniciativa de dizer: eu vou me revelar, eu vou fazer um povo a partir de alguém. E em Abraão, então, Deus começa uma linda história. Mas o chamado de Abraão, que é o tema dessa mensagem, ele nos diz algumas coisas importantes. Primeiro, é um chamado para andar, é um chamado para ser um povo em movimento. Eu queria que você compreendesse isso. Deus chamou Abraão para andar, para sair da sua terra, da sua família, do seu conforto, da sua segurança, e andar em uma direção nova. Deus nos chamou para se mover. Sai da tua terra, disse Deus,
sai da casa do teu pai, sai do lugar que tu conhece. Ok, Deus, eu saio. E para onde eu vou? Eu vou te mostrar. Saia, ande, me siga. Deus chamou Abraão para um movimento. Aqui entre nós, aqui hoje tem poucas pessoas, mas eu tenho certeza que quem está aqui hoje não nasceu em Porto Alegre. Quem não nasceu em Porto Alegre? Vamos ver. Pega a mão aí, ó. A maior parte vieram de longe. Alguns vieram de outro estado. Alguns, tem pessoas nos assistindo que Deus mudou de lugar, nasceu numa cidade, hoje vive em outra. Nasceu num país, hoje vive em outro. Porque Deus por vezes nos chama para andar com Ele, participar de um movimento. Eu nasci na gloriosa cidade de Osório, e eu falo isso com toda a verdade. Até os 18 anos, eu não sabia que existia vida além de Osório. Os meus planos era viver em Osório, era morrer em Osório, enfim. Eu nunca imaginei que eu fosse morar em outra cidade. Eu amava a minha cidade, eu queria ficar ali. E aí eu me converto, Deus começa a ampliar meus horizontes, minha visão, e enfim, estou aqui em Porto Alegre. Mas a partir de Porto Alegre, Deus já me levou para muitos lugares, eu já fui muito longe. Eu tenho participado de um movimento de Deus, tanto no estado, no país e fora do Brasil. Sabe que todas as minhas viagens para longe, via de regra, é em função do ministério, é em função de cooperar com Jesus. E assim Ele vai me levando para lugares que eu nunca imaginei ir. Em 2019, foi um ano que eu viajei muito, fui para o norte, nordeste, sudeste, enfim, cooperando com Jesus. Esse ano, em função da pandemia, eu continuo indo, porém online. Toda semana eu estou fazendo live, pregando para outras igrejas, falando aos de perto, aos de longe. Por quê? Porque nós continuamos em movimento, agora a partir da nossa casa, a partir da nossa rede social. Mas enfim, Deus nos chama para nos mover. Lembre-se disso. Deus vai nos movendo, Rodrigo. Nós estamos em movimento, é um chamado para o movimento. Pastor Fabrício, que está aqui conosco, que orou aqui antes, já rodou o Brasil, já foi para os Estados Unidos, para Minas, para muitos lugares. Por quê? Porque Deus é um Deus que nos chama a participar de um movimento. Por isso que nós temos uma missão global. O Evangelho, Douglas, não é para cuidar só os da minha casa, não. Começa na minha casa e se estende até o fim do mundo. Nós temos aqui na igreja uma frase que eu repito muito, que é o seguinte: a nossa missão começa do outro lado da rua e termina do outro lado do mundo. Amém? Ela se estende, ela não tem limites geográficos. Essa semana eu falei com algumas pessoas que estavam orando pela conversão de alguém da sua família, e aí eu refiz a frase, grave. A frase agora é a seguinte: a tua missão começa do outro lado da mesa e termina do outro lado do mundo. Se na tua casa tem alguém que tem que ser alvo do Evangelho, a missão começa do outro lado da mesa e se estende até os confins da terra. Por quê? Porque nós fazemos parte de um movimento. Cristianismo não é um chamado apenas para ir da casa para o trabalho, da casa para a igreja, não. É um chamado para se mover, para fazer um movimento santo. Que você possa participar disso. Hoje nós estamos vivendo esse movimento online, tendo curso online, celebrando online, tendo PGM online, tendo atendimento online, tendo cultos online. É o que é possível. E nós aprendemos na história que quem sobrevive não são os mais fortes, são os que têm mais facilidade de se adaptar. E nós estamos tendo que nos adaptar a muitas coisas. Muitos negócios estão tendo que se adaptar, famílias estão tendo que se adaptar, a igreja está tendo que se adaptar. E quem se adapta, sobrevive. Semana, Deus falou comigo uma frase que eu compartilhei com algumas pessoas em alguns ambientes, que é o seguinte: tempos difíceis formam pessoas fortes. Você não escolheu viver esse tempo, mas o fato é que você está vivendo esses tempos difíceis,
E tempos difíceis podem formar pessoas fortes. Então, aproveite as dificuldades para se fortalecer em Jesus. Se fortalecer como homem, como servo de Deus, como mulher de Deus, enfim, se fortalecer. Interessante que Deus levou tão a sério esse movimento, que ele fala o seguinte, para quem é jovem, você quando casar, tem que fazer o quê? Deixar pai e mãe. É um movimento, é sair de casa, é um deixar primeiro geográfico, sair da casa do pai e da mãe para ter a sua casa, é um deixar emocional, porque agora quem vai se preocupar e quem vai controlar a minha agenda, a minha vida, não é mais os meus pais, eu tenho que tomar as minhas decisões, ser responsável, né? Ter família é assumir responsabilidades, casamento é responsabilidade. Alguns pensam que casamento é assinar um papel. Não, o papel é só uma expressão de uma responsabilidade que eu assumo diante de Deus, diante do próximo, diante da minha família, da família de quem eu amo, enfim, é um deixar emocional, e também é um deixar financeiro. Abraão, quando saiu da casa do seu pai, ele deixou lá patrimônio, dinheiro, amizade, emoções, vínculos, e foi viver uma aventura com Jesus, foi seguir uma direção de Deus. Olha, eu vou te levar para um novo lugar. Meus amigos, por vezes, olha para mim aqui, guarda que eu vou te falar, por vezes você está envolvido em um movimento de Deus, por vezes Deus te faz mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, mudar, enfim, de ambientes, porque às vezes Deus tem um movimento para envolver você, e Ele nos chamou para nos mover. Ei, tu está me vendo em casa, Deus te chamou para você se mover. Não fique parado, não fique só olhando, mas se mova, se mova. O cristianismo nos proporciona algumas aventuras na fé, no bom sentido da palavra, alguns riscos, algumas jornadas, então se mova nesse sentido. Segunda dimensão desse chamado, é um chamado para andar por fé. Abraão foi chamado a viver por fé, a andar por fé. Por quê? Para onde ele vai? Vai para a terra que eu te mostrarei, ou seja, eu não sei o caminho. Se Deus me disser o seguinte, Cabral, vai para a terra que eu vou te mostrar, eu não ia ficar feliz. Como assim, Deus? Para onde eu vou? Eu te revelo ao longo do caminho. Mas para onde que eu vou? Sabe, isso é mais ou menos o seguinte, imagina você entrar num carro, e alguém diz o seguinte, bom, eu vou te guiar agora para um lugar. Qual lugar? Só acompanha. Eu sou motorista, eu vou te levar para um lugar. Ou então, você entra num carro como você dirigindo, mas o GPS decide para onde você vai, e você apenas vai seguir a direção, dobra à direita, dobra à esquerda, segue reto, né? Recalcula a rota, mas é Ele que escolhe o caminho. Por vezes Deus age conosco como um GPS autogovernável, um GPS que determina para onde nós iremos, e foi isso que Deus faz com Abraão. Abraão, deixa o lugar que tu conhece, e me segue, e eu vou te mostrar para onde nós vamos ir. Meus irmãos, ao longo da minha vida, Deus nunca falou assim comigo, assim, Deus nunca me disse o seguinte, Cabral, uma voz assim do céu, Cabral, agora tu vai tomar o caminho do desconhecido, tu vai sair sem rumo. Eu nunca ouvi Deus falar isso comigo, mas por muitas vezes na minha vida, eu me vi envolvido em uma situação que eu não tinha nenhum controle, que eu não sabia onde aquilo ia terminar, eu não sabia nem como voltar atrás, eu simplesmente tinha que confiar que eu estava sendo guiado pelo Senhor. Simplesmente, simples assim. Por vezes, Deus nos coloca num movimento, numa situação que nós temos que simplesmente confiar, andar por fé. Por que nós não gostamos disso? Porque nós somos viciados em controle. Nós queremos ter controle de tudo. Mas Deus quer nos ensinar a abrir mão do controle e a deixar que Ele seja aquele que nos dirige.
Nós também não gostamos de andar por fé, porque andar por fé requer que muitas vezes eu tenha que ser contrariado, e nós não gostamos de ser contrariados. Tem gente que fica nervosa, ansiosa, aflita quando é contrariado, mas Deus é especialista em nos proporcionar experiências de nos fazer ficar contrariados. Comigo muitas vezes, eu não queria que tal coisa acontecesse e aquilo aconteceu, mas é Deus me ensinando. Ou então, nós também não gostamos muito de andar por fé, porque andar por fé, por vezes, requer abrir mão de algumas coisas. Nós não gostamos de abrir mão, mas Deus costuma nos desafiar a abrir mão de muitas coisas. Então, andar por fé é um chamado. Ei, você quer seguir Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer conhecer mais Jesus? Você precisa aprender a andar por fé. Pastor, o que é andar por fé? Bem, andar por fé tem 3 dimensões. A primeira delas é correr risco. No mundo corporativo, qualquer tipo de passo, de investimento requer risco, né? Aquilo que no mundo corporativo é chamado de risco, no reino de Deus é chamado de fé. Sim, fé requer correr risco. Quem não quer correr risco, nunca vai dar um passo de fé. Nós, meus irmãos, eu trabalho com muitas incertezas, muitas, das mais diferentes áreas, e eu sigo me movendo baseado no quê? Na confiança em Deus, na fé, correndo risco, né? Porque Deus nos chamou. Nós não temos certeza de nada, meus irmãos. Quem aqui pode ter certeza de quanto tempo vai viver ainda? Ninguém sabe. Quem aqui pode ter certeza que vai ter dinheiro por quanto tempo? Quanto tempo tu acha que dura o teu dinheiro? Quanto tempo tu acha que dura a tua saúde? Teus relacionamentos? Não depende da gente. Então sim, é aceitar que nós temos um risco, e fé requer correr algum risco. Falar algumas coisas trazem risco? Sim. Decisões têm risco? Sim. Mas é fé. A outra dimensão da fé é que fé é confiança em Deus. Por vezes alguns pensam que fé é acreditar em Deus. Não, acreditar em Deus, até os demônios acreditam, até os incrédulos acreditam que existe um Criador do céu e da terra. Não é isso. Fé é uma confiança em Deus. Sabe, uma boa ilustração de fé, de confiança é a seguinte: um dia, né, um homem amarrou um cordão de aço de um prédio a outro, e ele disse: bem, quem acredita que eu sou capaz de atravessar desse prédio até o outro com esse carrinho de mão? Quem acredita? Várias pessoas disseram: eu acredito, tu consegue, claro que tu vai conseguir, pode atravessar esse prédio, tu vai conseguir andar pelo cabo de aço. Ele disse: bem, quem acredita que eu consigo, por favor, sente nesse carrinho e ande comigo. Sente no carrinho e ande comigo. Gente, isso é confiança. Se eu acredito, eu preciso confiar. Fé em Jesus não é acreditar que Ele existiu, que Ele morreu, que Ele me ama. Não, é além disso. É um nível mais elevado, é confiar que Ele te acompanha, que Ele te ama, que Ele se importa, que Ele está no controle, que Ele tem as respostas, que Ele vai cumprir o que prometeu. É isso, é muito mais. É relacionamento, é confiança. A fé combina muito mais com a perseverança do que com o ufanismo. A fé em Jesus combina muito mais com correr riscos do que com ficar parado sem fazer nada, apenas contemplando. E por fim, a terceira dimensão da fé é que a fé requer um relacionamento com quem eu creio. Crer em Jesus é confiar e se relacionar com Ele.
E o chamado de Abraão, Rodrigo, é um chamado para andar com Deus. Sabe o que Deus disse para Abraão em resumo? Em resumo, é uma coisa só: ande comigo. Saia da tua casa e faça o quê? Ande comigo. Para onde eu vou? Não importa, ande comigo. Quanto tempo? Não importa, ande comigo. Para onde? Não importa, ande comigo, ande na minha presença. E aí Abraão pergunta: e Deus, e quando eu pecar, o que eu faço? Ande na minha presença. E Deus, e quando eu falhar, o que eu faço? Continue andando na minha presença. E quando eu não souber o que fazer, o que eu faço? Continue andando na minha presença. E quando eu estiver com medo, o que eu faço? Continue andando na minha presença. E quando eu cansar, continue andando na minha presença. Quando eu morrer, bem, aí você vai estar eternamente na minha presença. Aleluia! O chamado de Abraão é para estar na presença de Deus. Isso, segue-me. Jesus disse a mesma coisa aos seus discípulos. Quando Jesus chamou os seus 12, sabe o que ele disse? Segue-me. Para onde? Para onde eu for. Segue-me, anda comigo, anda na minha presença. Segue-me. Hoje Jesus diz o seguinte para você: segue-me, ande na minha presença. Mas eu não sei como fazer. Olhe para mim e segue-me. E quando eu ficar doente, ande na minha presença. E quando eu ficar com medo, ande na minha presença. Esse é o chamado. É estar na presença de Deus em todo o tempo. Gente, a pandemia, o coronavírus, mostrou que nós não temos controle das coisas. Só o que nós podemos fazer é confiar que Deus continua sendo bom, que Ele nos ama, que Ele se importa, que Ele tem a resposta. Então, o coronavírus nos mostrou isso, a fragilidade humana e o poder de Deus e a confiança em Deus. Então, nós somos chamados a andar por fé. E por fim, o terceiro chamado é o chamado para ser um povo abençoado e abençoador. Que coisa linda! Diz o texto: eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Diz mais: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Seja uma bênção. E aqui, meus irmãos, tem uma regra, tem aqui uma sequência interessante. Olha só, o texto fala: eu te abençoarei. Deus dizendo: eu vou te abençoar, Abraão. E qual é a consequência disso? Seja uma bênção. Ou seja, eu sou abençoado para quê? Para ser uma bênção. Lucas, eu sou abençoado para quê? Para ser uma bênção. Deus nos chamou para abençoar. Ele me abençoa. E eu simplesmente reparto aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele ensinou, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi. Esse é o chamado. Por isso que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais abençoado eu sou, maior é a minha responsabilidade em fazer isso com os outros, em ser uma bênção. Por vezes, nós queremos muitas bênçãos de Deus, mas nós temos que também querer ser uma bênção para quem cruza o nosso caminho. Sim, nós temos que ter essa consciência que eu sou abençoado para abençoar. Meus irmãos, seja uma bênção na tua casa, na tua igreja, na tua cidade, no teu trabalho. Sabe, uma coisa que Deus falou comigo muitos anos atrás: eu cresci sem pai, com um pai distante, ausente, enfim, longe, e eu decidi lá atrás que eu ia ser o pai que eu não tive. Eu queria ser uma bênção para os meus filhos. Eu decidi ser o marido que a minha mãe não teve, não para ela, obviamente, né? Mas para minha esposa. Eu decidi ser um marido melhor que meu pai foi. Eu decidi ser um amigo melhor do que foram para mim. É ser uma bênção, é isso. É se importar com quem está perto de você, é ser colaborativo,
é ser solidário, é ser misericordioso, é ser altruísta, é ser paciencioso, é ser alegre, é dividir as alegrias, ser generoso, sem se importar. Seja, meus irmãos, a resposta que alguns estão precisando. Sabe que minha mãe é uma pessoa muito emotiva e muito e valoriza muito algumas coisas. E ela mandou um áudio, sabe aquele áudio de mãe que tem 10 minutos? É só eu que recebo isso? Não, né? Aquele áudio de 10 minutos. Ok, ela mandou esses dias um áudio de 10 minutos para contar a seguinte experiência. É o seguinte: filho, eu estava há muitos dias, há muitas semanas, sem ganhar um abraço. Porque ninguém pode dar abraço, né? E ela é movida por abraço. E ela leva muito a sério a questão da máscara, do distanciamento, enfim, ela toda cheia de cuidado. E aí ela contou que teve um dia que ela acordou, dizendo: Jesus, eu preciso de um abraço. O Senhor me dá um abraço, Senhor. Acha uma forma de me dar um abraço. E ela contou que naquele dia ela saiu de casa, foi trabalhar, e a filhada dela, que mora em outra cidade, foi visitar ela. E ela conta que aquela filhada que ela gosta muito, foi lá e disse: tia, eu vim aqui te dar um abraço. Eu tô limpinha, eu passei todos os álcool gel no corpo inteiro, eu vim aqui te dar um abraço de 5 minutos. E a mãe disse que foi um presente do céu, que ela se sentiu ali amada, acolhida, enfim. Naquele dia, a Cris, que é a filhada dela, foi a resposta que ela precisava. Um abraço. Por vezes, semana passada, eu falei aqui, né, que eu queria um pudim de dia do pastor, brincando, né? Eu cheguei em casa, tinha um pudim me esperando. Meus irmãos, será que eu não posso comprar um pudim? Será que eu não posso fazer um pudim? Será que eu não tenho dinheiro para fazer um pudim? Claro que eu tenho, né? Ok, estou pobre, mas nem tanto, né? Mas ganhar um pudim naquele dia foi um carinho assim do céu. Céu. Às vezes nós podemos ser a resposta para alguém com coisas simples: um abraço, um pudim, um carinho, um presente, um conselho, uma palavra de encorajamento, um incentivo, uma ajuda, uma carona. Enfim, seja uma bênção, meus irmãos. Sabe, aquilo que Deus te deu não é só para você. Sabe, as coisas que Deus te deu não é para você usar só contigo mesmo, não. É você usar com outras pessoas também. Seja uma bênção. Gente, seja uma bênção na igreja que você faz parte. Aqui na igreja nós temos aqui muitos voluntários que são uma bênção. Hoje tem aqui, ó, o Carlão filmando, o Davi, o André lá na mesa, a Mari, a Júlia, o Fabrício, o pessoal do louvor, o pessoal que está operando aqui no Drive Church, o pessoal que ajuda no dia a dia. Quanta gente aqui servindo, se envolvendo, procurando ser uma bênção, carregando cadeira, carregando caixa de som, puxando fio, vindo aqui ajudar. Que coisa emocionante, gente, fazer parte de uma comunidade que as pessoas se dispõem a fazer alguma coisa, a trazer doação de roupa, de cesta básica, a ofertar, a contribuir, a ajudar um ao outro. Coisa boa ver pessoas sendo bênção, cuidando além de si, da sua casa. Coisa que inspira. Pastor Eduardo, esses dias aí, fez um movimento lá e reuniu pessoas para ajudar a financiar uma mulher que veio do interior ficar um mês em Porto Alegre hospitalizada. Ele foi lá, juntou umas 10, 15 pessoas que ajudaram, levantaram um valor que financiou a alimentação daquela mulher por um mês. Glória a Deus por isso. Coisa boa a gente vê envolvimento, pessoas se movendo, se dedicando. Isso é ser uma bênção para alguém. É ir além do óbvio. Meus irmãos, cuidar bem da tua esposa, dos teus filhos. Até os incrédulos fazem isso.
Até enfim, qualquer um faz isso, para não adjetivar ninguém. Mas Deus nos chama para ir além disso. Eu preciso ir além da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Eu quero ser uma bênção, como Abraão foi chamado para ser uma bênção. Por fim, meus irmãos, Deus nos chama para ser um povo em movimento, um povo que anda pela fé, e um povo que é abençoado e precisa ser abençoador. Deus chamou você, cada um que está aqui, para estar em movimento, para andar por fé e para ser uma bênção. Você que está em casa, eu vou orar por você agora, para que você possa participar do movimento de Deus, possa andar por fé e ser uma bênção. Assim como Deus chamou Abraão para viver isso, eu quero chamar você a fazer o mesmo. Quem sabe, alguém que está me ouvindo hoje, começou essa pandemia, se afastou do evangelho, se afastou da obra de Deus, da igreja, das pessoas. Hoje Deus te chama a voltar, a fazer um movimento de volta, de retorno. Quem sabe alguém está me vendo hoje aqui, pela internet, ou aqui mesmo na igreja, e está meio desorientado, não sabe bem o que fazer. Hoje Deus te diz: segue-me, ande na minha presença. Segue-me, ande na minha presença, faça parte do meu movimento, se envolva. Deus chama você a se mover em direção a Ele, não a ficar olhando de longe. Ele te chama a se mover em direção a Ele. E sabe como que Deus te chama, Rodrigo? Sabe como que Ele te chama, Douglas, Tony? Sabe como que Ele te chama? Pelo teu nome. Ele conhece o teu nome. Ele chama a Amanda pelo nome. Ele vai chamar o Davi quando nascer pelo nome. Ele chama cada um de nós pelo nome, porque para Deus você não é um número, você não é uma estatística, você é um indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus, criado para glorificar a Deus, criado para fazer a diferença na sua geração e no lugar onde você vive. Por isso que Deus te chama pelo nome. Ei, tu que está me ouvindo em casa, aqui, olha, Deus está te chamando hoje a se envolver com Ele, a se movimentar, a andar por fé e a ser uma bênção. Amém?